Shalom, shalom, Luciana Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E hoje eu estou trazendo um estudo aqui que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, entre o versículo 14 e 16. Estou trazendo esse estudo porque, como fala o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, 16, ele fala que Paulo tinha trechos difíceis de serem entendidos e que os indoutos, distorciam o que Paulo falava. Então, como há muita coisa a se desfazer dos ensinos errados do Rabino Shaul, que é Paulo, hoje eu escolhi esse estudo para poder dar para vocês. E esse estudo está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, e eu vou usar a versão Ferreira de Almeida, que está aqui, vou pegar ela e vou ler para vocês o que é que fala essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, fala: "Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará." Esse primeiro ponto nós vamos focar aqui no versículo 14, que fala: "Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido." Certo? Então, se você está pensando o qual por Cristo foi abolido, quer dizer que o Velho Testamento, ou seja, a Torá e os escritos, foram por Cristo abolidos, correto? Não. A grande falha aqui é uma coisa simples, chamada gramática de português. É comum hoje as pessoas não terem a capacidade de fazer a leitura correta. Isso está sendo muito comum nos dias atuais. As pessoas leem, falta entendimento lógico, no caso, é lógica mesmo, isso é estudado, deveria ser estudado nas escolas, a lógica. E nesse caso aqui é a falta de conhecimento de um simples pronome relativo, que é o qual. Quando você utiliza esse pronome relativo, ele não faz referência ao que está mais próximo na frase. Ele faz referência ao que está mais distante na frase. E como é que eu posso lhe provar isso? Simples. Eu estudei muito aqui nessa gramaticazinha. Essa gramaticazinha me ajudou muito quando eu estudava para concursos. E eu lembrei dela quando eu aprendi essa regra. Nessa gramática aqui, quando está se estudando pronome relativo, ele fala o qual, no caso o pronome relativo o qual, pode ser usado para coisas ou pessoas. Havendo mais de um antecedente, refere-se ao mais distante. Aceita qualquer preposição. Essa regra está aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver, está aqui. Espero que tenha focado. E aqui ele dá um exemplo. Aquela é a mãe da menina, a qual é muito gentil. No caso, quem é gentil, a menina ou a mãe? A gramática fala, gentil é a mãe, ou seja, quem está mais distante. Então aqui, eu até discordo de alguns amigos, que, na verdade, Rabino, que dividiu esse conhecimento comigo, onde ele fala que Ferreira de Almeida tinha errado. Nesse caso, Ferreira de Almeida não errou. Nesse caso, falta conhecimento de gramática. E se você não tem uma boa formação, você procura ter uma boa formação.
Tem que se acabar com isso, de que as coisas aqui vão ser reveladas, entendeu? De que não precisa, lógico que precisa. As pessoas se dedicam 4, 5 anos de universidade fazendo um estudo aprofundado, mas para a palavra do Eterno acha que não precisa de estudo, muito pelo contrário. É aqui que precisa muito estudo, é aqui que tem que ter muito entendimento. No livro que é A Ética do Sinai, que segundo a tradição, esse livro foi também recebido por Moisés no Monte Sinai, onde ensina a ética de como lidar com as pessoas numa congregação. Lá, ele fala o seguinte, lá no capítulo 1 desse livro, ele fala: adquira mestre para vocês, faça da casa de vocês um local de reunião de sábios. Então, você tem que procurar pessoas que tenham um entendimento melhor que você, entendeu? Para que você se torne também uma pessoa com um bom entendimento e que você também acabe virando referência para outras. Assim, um influencia o crescimento do outro. Então, a dica que eu dou é: eu, por exemplo, estudei nas escolas públicas, né? Eu não tive um bom estudo, mas o que é que eu fiz? Eu corrigi isso fazendo estudo. É por isso que eu sabia que aqui, nesse caso, o Ferreira de Almeida não tinha errado. Por quê? Lendo novamente agora, sabendo você que o pronome relativo, qual, faz referência ao que está mais distante na frase e não mais perto, agora você percebe que o que foi abolido não foi o Velho Testamento, que é chamado de Antiga Aliança, mas sim o véu na frase. Então, voltando aqui, fala: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Observe, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Então, aqui está falando véu e Antiga Aliança. Aí ele bota: o qual foi por Cristo abolido. O que é que foi por Cristo abolido? O que está mais distante, o véu, e não a Antiga Aliança que está mais próximo. Pelo que eu lembro da regra, se eu quisesse fazer referência ao Velho Testamento aqui, eu teria que usar o pronome relativo que, porque aí ele faz referência ao que está mais próximo, quando o pronome relativo o qual faz referência ao que está mais distante, como eu dei o exemplo aqui com a própria gramática na mão, para que vocês não pensem que isso é do nada, é inversão. Pelo contrário, tudo que eu mostro aqui, eu gosto de mostrar o fundamento, a base, né? E é por isso que o canal ele tem crescido, vem crescendo, mesmo com toda a dificuldade da plataforma. Mas enfim, então agora a gente solucionou o problema de que não era a Antiga Aliança que estava sendo abolida, e sim o véu. Para poder essa prova ficar mais forte, mais sólida, eu vou ler a versão da tradução da Peshitta. O que é a Peshitta? A Peshitta é a versão em aramaico da Nova Aliança, que a gente chama de Brit Hadashah, Nova Aliança, que é o que a gente chama de Novo Testamento, tá? Enfim, a tradução dessa mesma passagem ela é clara, mas ela é clara quando você vê o aramaico, né? Quando você lê lá em aramaico, está bem claro. A tradução em aramaico de 2 Coríntios capítulo 3 fala o seguinte, versículo 14: mas eles estão cegos em seus entendimentos até hoje. Quando leem a antiga aliança, o véu permanece sobre eles, e não é revelado que através do Machia é removido o véu. Aqui é claro. Aqui é claro. Na versão Ferreira de Almeida, fica por conta do seu conhecimento de português, tá? E eu sei que muita gente que está nas congregações não tem esse conhecimento, mas assim, não é justificativa. É por isso que precisa de um bom líder preparado, de um bom orientador, para que eles façam o papel de orientar, de ser no sentido mestre, no sentido de ensinar, né, daquela pessoa. Que ela seja uma pessoa que para aquela outra ela é um sábio, tá? E antes que alguém fale, não, mas mestre, sábio, gente, a própria Ética do Sinai fala o seguinte, que se você tem um amigo, certamente você tem um professor. E que se você tem um professor, certamente você tem um amigo. Porque se ele não é seu amigo, ele também não é um professor. E se ele
não é um professor, ele não é o seu amigo. O que é que ele quer dizer com essa frase, com esse trocadilho? É que sempre alguém tem algo a ensinar para o outro, tá ok? Sempre alguém tem algo a ensinar para o outro. Então as pessoas são sempre professor em alguma coisa, tá? E, lógico, precisa de pessoas instruindo. É essa a principal função de quando eu criei esse canal. É para dividir todos esses conhecimentos. Ainda hoje eu conversava com uma colega aqui e eu falava isso, que minha vontade era poder gravar um vídeo por dia, mas essas coisas dão trabalho, né? E também eu sempre estou trabalhando e isso toma meu tempo. Mas continuando, resolvemos a primeira parte. Descobrimos que na versão em aramaico é claro a frase escrita de que o que aqui é abolido é o véu. Lá foi bem lido isso, tá? Quando a gente também adquire esse conhecimento agora, que na gramática portuguesa, o pronome relativo qual não se refere ao que está mais perto na frase, mas sim o que está mais distante. E nessa passagem, o que está mais distante é véu, e o que está mais próximo é o Antigo Testamento. Então, o pronome relativo qual que fala que Cristo aboliu é o véu. Pronto, isso está resolvido. Porém, pergunta-se o que é o véu? O que é o véu nesse caso? Que está cobrindo o rosto deles aqui. Bom, quem vai dar essa resposta é Ishaiarro, que é Isaías, lá no capítulo 59. E eu vou aproveitar a mesma versão aqui, Ferreira de Almeida, para fazer essa leitura. O que é que Ishaiarro, né, que é o profeta Isaías, fala no versículo 2 do capítulo 59? Ele fala o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Separa, né? Faz a divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a referência de véu aqui era uma figura de linguagem para pecado. Como aqui o profeta Ishaiarro deixa bem claro, Isaías deixa bem claro no capítulo 59. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós. Encobre o seu rosto de vós, ou seja, encobre o rosto do Eterno deles. Então, pecado é aquilo que faz o quê? Cobrir o rosto. E é por isso que fala que o Machia aboliu o véu. Por quê? Porque com o Machia o pecado é destruído, né? O pecado ele é perdoado através do sacrifício de Yeshua. É isso que ele está falando. E Yeshua, com a sua morte, acaba dando a condição do perdão do pecado, ou seja, a remoção do véu, que, segundo Ishaiarro, Isaías, é o que separa o homem do Eterno, do Criador. Tá? Espero que tenha ficado bem entendido. Se você não entendeu ainda direito, volta ao vídeo devagarzinho, vai pausando, todas as informações estão aqui. E assim a gente vê como Paulo é mal compreendido. O que a gente precisa é de orientação, de um pouco de conhecimento da cultura, da gramática aramaica, do hebraico, e agora nós estamos vendo que a gente precisa sim de um bom conhecimento da gramática em português para não fazer entendimento errado. Tá? Um outro grande exemplo é quando a gente vê lá na passagem onde fala assim, o fim da lei é Cristo. Aí as pessoas falam, tá vendo? Cristo chegou, a lei acabou, o fim da lei. Quando na verdade aquilo ali se trata de uma conjunção de finalidade. Na verdade, o fim da lei é Cristo, quer dizer, a finalidade da lei é Cristo. Por quê? É pela lei que a gente identifica quem é o Machia. Porque pela Torá, você vai saber o que o Machia tem que fazer para ser Machia. E na verdade, eles se aproveitam dessas distorções para que você não consiga entender quem de fato é o Machia, quais as profecias que o Machia tinha que cumprir, e assim fica mais fácil implantar para vocês o que eles bem querem. A igreja, durante esses 2000 anos, veio trabalhando em cima disso, aproveitando da sua falta de conhecimento para poder fazer manipulações. E às vezes a manipulação ela é simples, ela é de gramática, como esse agora que eu citei. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Eu peço que compartilhe, dê like e comenta aí no canal, para poder ver se esse vídeo começa a ficar mais relevante. Eu sempre tenho falado aqui que aqui tem um efeito
ao contrário, todo dia nós ganhamos inscritos e a cada dia a gente ganha menos visualizações. Mas tudo está na mão do Eterno e shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.